A paz do Senhor Jesus. Venho orar com uma gravação 2021, né? Nós vamos voltar de uma forma diferente. Você vai louvar a Deus nesse momento com fé, com determinação, com alegria, né? Vamos passar aqui a palavra do Senhor também, né? Precisamos ter fé. O louvor que me acompanhou, e eu espero que tudo venha cumprir o que está nesse louvor. Eu espero com fé. O que você passou, tudo que você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Adore, adore, adore ao Senhor. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Descansa o teu coração, Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor, a proposta é
desse louvor, pode dormir tranquilo. A gente sabe que muitas das vezes não funciona assim, né? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês hoje no Vem Orar é que o Senhor está me dando uma recuperação de cordas vocais, da qual eu estou me tratando, fazendo um tratamento. Esse tratamento é totalmente voltado para as cordas vocais, né, devido trabalhar com as cordas vocais, ministrar, tentar louvar, né, que eu mais grito do que louvo. Mas então foi uma restrição assim médica, né, de recuperação, com tratamento, graças a Deus, tranquilaço. Mas precisa tratar, precisa ser bem assim, rígido, né? Medicações, tá bom? Medicações assim tranquilas também, antialérgico, omeprazol, nasal. Então, enfim, mas período comprido, bem longo e de 3 meses, né? Então, assim, aos poucos é para eu retomar minhas atividades. Mas esse microfonão aqui, ó, com esse fone, justamente para que eu não tenha um esforço maior do que o que eu posso, tá? Então, assim, dentro de 1 hora de live pelos médicos, na gravação, eu posso ter esse controle, tá? De respiração e voz. E não tentar falar acima do meu limite, agora estipulado pelos médicos, né? Mas, em primeiro lugar, eu já quero agradecer ao meu Deus, que Ele é médico dos médicos e o Senhor dos senhores. E Ele vai além da medicina e antes da medicina, porque antes que isso pudesse ser algo mais grave, eu já fui me percebendo, vendo que eu estava com muita olheira, vendo que eu ficava muito rouca. Comecei a prestar atenção nas pessoas que me falavam isso. Daí, você tá rouca. E aí a gente descobriu que existe um estresse nas cordas vocais, existe uma forma também da gente agredir as cordas vocais com a ansiedade, o nervoso. Aqui, né? Você chegar e depositar tudo ali. Então, aquilo que parecia assim, a Denise fala bem, eu falo alto, eu falo... Não, ela estava tudo errado. Então, assim, pela aquela correção, né? Tem as fonos que são umas mãezinhas, né? Essas fonos. E eu falou assim, estou parecendo uma criança aprendendo a falar, né? Então eu quero deixar pra gente que acompanha o Vem Orar, que a ausência era isso, é isso. Teremos esse formato aí, algumas pessoas me ajudaram, ficaram ministrando a palavra de Deus, agradeço ao Dedê, ao Júnior, né, ao pastor Elias, né, ao Levita Dedê, ao Rony, que também foi super parceiro, a Beth, né, a Lília, que nos ajudou também a colocar o banner no lugar. Aqui tá de novo ainda uma dimensão que eu não quero que apareça mais, assim, a cruz, fique mais bem focado, mas a gente está organizando isso porque agora a live terá um formato diferente, tá bom? Então já colocamos aí o louvor para abrir e nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus, né? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhes Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, glória! Eu vejo nessa passagem muitas bênçãos de Jesus. Nesses 25 dias que eu tenho meditado nessa passagem, que o deserto é lugar de decisão. O deserto, ao ser conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, ele tinha a melhor companhia do Espírito Santo. E também no deserto, no local onde foram 40 dias e 40 noites, onde ele podia se observar, se escutar, né? Ouvir a si mesmo, falar com Deus, né? Em contato assim, diferenciado, né? Então, quando eu vi que eu ia ficar, eu, Denise, no meu deserto de voz, fono, um pouquinho isolada, né, do trabalho, dos amigos, das cordas vocais, não tudo novo. Não gritar, não berrar, não falar alto. Era como se não pudesse fazer mais nada. Tão dependente das minhas cordas vocais, é como se eu não pudesse fazer mais nada. Aí eu pedi para Deus uma palavra e veio essa palavra de Jesus no deserto, quando ele se recolheu, guiado pelo Espírito Santo, 40 dias e 40 noites. E ali eu comecei a meditar nessa passagem e falar: Senhor, por que, né? E para que o Senhor Jesus foi para o deserto ficar sozinho? 40 dias e 40 noites. E confesso que já são 25 dias e o Espírito Santo de Deus começou a me assentar no coração ontem, no 24º dia. Algumas mensagens dentro desse texto, onde diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. 2 Pedro 3, eu anotei tudo porque eu estou esmiuçando essa palavra. 2 Pedro 3, 8, 9, que diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, para Jesus estava tranquilo. Aí ele sabia que para Deus tudo aquilo, ele estava ali numa intimidade, que no mundo espiritual um dia era como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, e ali ele podia um dia conhecer já tudo quanto Deus queria mostrar para ele. Aí vem o inimigo, né, o adversário, mostrar 3 coisinhas, né? A cidade santa, se prostrados me adorares, te darei tudo isso. Transformem as pedras em pães para que você coma, né? Se prostrado me adorares. E aqui já parecia uma ameaça, né? Uma troca com som de ameaça, né? E aí eu achei Jesus sempre rebatendo com a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra. Aí Jesus é confrontado, né? Se ele se já tirasse, Deus daria ordem aos seus anjos a seu respeito, e Jesus rebate dizendo que não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então ali, Jesus, no final, Jesus já estava assim, preparado. Olha só, o deserto, ele te dá poderes, né? O deserto, assim, intimidade com Deus, você ficar, se deixar guiado pelo Espírito Santo,
você consegue ouvir a voz de Deus e o inimigo se vir te afrontar, te confrontar, você tem alimento, não o alimento material, o alimento espiritual para confrontar com o inimigo da tua alma. Então, quando você confronta com o inimigo da tua alma e é através da palavra de Deus, você vai vencer. Eu vou vencer como? Como que eu vou vencer? Você vai vencer com a palavra de Deus, né? Eu tenho um propósito, venho orar, dar live. Agora, por enquanto, vai ficar gravado, né? Para que eu não me empolgue ali no ao vivo e tenha uma mensageira na voz. E também o Senhor me orientando, o Espírito Santo de Deus me orientando, me ensinando, me corrigindo. Momento que eu estou com o Senhor sozinha, momento que eu estou com o Senhor meditando na palavra, porque aí eu tenho que mais ouvir do que falar, eu tenho que mais ler do que falar, até por ordem também médica. Ela falou, leia sussurrando e exercita a sua voz no tom baixo. Para quê? Não é para não ter multa não no prédio, não é isso não. Se fosse isso, eu não estava nem ligando. Para que você não perca a sua voz, para que você não precisa passar por uma cirurgia. Aí eu entrei no meu deserto, né? O meu deserto foi ficar quieta, calada. Mas quem me conhece sabe que é bem difícil eu ficar calada e quieta. E até falar baixo é muito difícil. Muito. Mas aí, irmã Denise, você quer chegar onde com essa história de Mateus, capítulo 4, Jesus no deserto, sendo tentado? Está sendo uma tentação, fala baixo. Está sendo uma provação, fala baixo. Está sendo quase impossível falar baixo. Mas aí eu me lembro do recado do médico que eu posso ficar ou sem voz ou ter que operar ou ir para a cirurgia. Aí eu escolho repousar a voz, eu escolho falar baixo, eu escolho ler a Bíblia sussurrando em voz baixa, eu escolho ter um troço desse tamanho no meu ouvido que tem um microfone que vai fazer aí a função de sair o áudio para você. E aí eu te digo, Jesus não é maravilhoso? Que a obra dele não para. Pode vir o tentador, pode vir o inimigo da minha da tua alma dizer que acabou, ou fazer propostas para acabar. E o Senhor fala, não, ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem reparo, ainda tem como eu ajudar a minha serva, ainda tem como continuar a obra de Deus, né? E aí, com toda esta pandemia em volta deste mundão, você poder e conseguir se expressar. O Senhor me deu até estratégia, porque Deus é muito bom. De Libras, olha que coisa linda. Eu nunca tinha pensado no surdo e no mudo. E olha que tem na minha família pessoas, né, com essa deficiência. E aí foi muito legal que ao procurar um caderno para começar a anotar as ministrações, esse caderno tem sinais de Libras, gente. Pequenos sinais que dá pra gente aprender um pouquinho, né? Tipo, por favor, obrigado, boa tarde, oi, né? Bom dia, estou bem, com licença, ajudar, água, família, tudo em linguagem de sinais. Aí eu perguntei pra minha médica, eu vou precisar fazer sinais Libra? Ela falou que não.
Ela falou que não, só tem que fazer algum tratamento durante esses meses, né? Mas já abriu um leque, né? De pensar em pessoas que no dia a dia eu nunca tinha pensado. Então o deserto faz você refletir mais sobre outras necessidades maiores. Comecei a observar quantas pregações, né, não tem um sinal de Libras. Hoje a tecnologia está muito avançada para a pessoa ler, ouvir, falar, está muito, muito avançado, né? Mas me fez pensar um pouquinho como uma pessoa muda, como uma pessoa sem voz. E Jesus, ele foi o exemplo de um homem que ficou com todas as condições que ele tinha de filho de Deus. Ele muitas das vezes ficou ali quieto, calado, mas o milagre acontecia, né? Com 2, 3 palavras, o milagre acontecia. Jesus, quando sentiu a mulher do fluxo de sangue tocar nele, ele falou: quem me tocas? Sinto que de mim saiu virtude. Esse toque foi diferente, né? Então, assim, ela que depois fala, né? Os discípulos falam por ele: Senhor, a multidão te aperta, o Senhor vem dizer quem é que me toca. Então as pessoas tentavam falar ali mais do que Jesus, né? Quem sabe eu estava também falando mais do que Jesus, aí já falou: peraí, silêncio. Mas o milagre acontecia. Jesus podia falar menos, mas o milagre acontecia. Quando Jesus ia aplicar no sermão, né, como tem algumas passagens, Jesus ensinando a orar, ensinando aos discípulos através de parábolas, Jesus falava, mas ele não ficava assim, como se esgoelando. Jesus falava. Então, você ouviu, você escutou, ou faz ou não faz. Ou tem atitude ou não tem atitude. Então, nesse meu deserto, o Senhor me fez refletir em algumas decisões que ninguém pode decidir por mim. Tá? Então, não é irmã de igreja, não é pastor, não é ninguém que vai decidir por mim, sou eu. Então, eu decidi servir a Jesus, expor o Vem Orar, com camisa, com máscara, com banner, com live, no meu perfil pessoal, que eu podia postar só coisinhas da minha casa, da minha família, da minha vida, da minha rotina, ou nada, né? E louvores, eu escolhi expor a minha fé, fazer exposição da minha fé, expor a minha fé, expor Jesus, né? Com muitos amigos, parceiros, como eu disse, que sem palavras, que crê no mesmo Deus de uma forma especial mesmo em Jesus. E colocar em prática uma fé que fale por nós, muito mais por nós do que nós mesmos. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então eu aprendi estou aprendendo nesse período de tratamento, neste período de busca pela palavra de Deus. Eu estou aprendendo que dá para falar de Jesus, dá para louvar, mesmo que for em silêncio, mesmo que for lá dentro. Dá para ensinar a palavra de Deus, porque a gente assim, aprendendo com o Espírito Santo de Deus, a gente aprendendo, a gente conseguindo assimilar, a gente consegue um aprendizado a mais. E eu aprendi nesse período que a voz de Deus era mais importante do que a minha voz. A voz do Espírito Santo de Deus é mais importante do que a minha voz. A voz do Espírito Santo de Deus é mais importante do que o meu barulho, né? Então, o Espírito Santo de Deus, nessa passagem de Mateus, esteve com Jesus o tempo todo,
E Jesus teve companhia também do inimigo, né? De Satanás, a Bíblia fala Satanás. Então, assim, enquanto Jesus estava só com o Espírito Santo lá, muito bom, ele estava ali falando com o Pai, com o Espírito Santo, tendo total direção ali, maravilhoso. Ele continua sendo maravilhoso, mas aí vem uma companhia muito desagradável e começa a encher o saco de Jesus, começa a colocar Jesus em questão, né? Se. Aí é onde eu te falo, muitas pessoas começam para mim, se isso, Denise, se isso, aquilo, e se, pô, tô querendo tomar o lugar aqui no capítulo 4 de quem? Do Espírito Santo, de Jesus ou de Satanás, né? Querendo pôr, tu pode, se você... Não, gente, olha, quando eu tomei essa decisão, eu venho orar, não foi sozinha, não. Teve todo um processo também de deserto, me acidentei de moto, fiquei 5 meses na cama, fiquei engessada, fiquei em fisioterapia, tive que enxergar coisas que eu também não enxergava, tive que ver até meus filhos de uma maneira maior, né? Como assim, pô, tu já sabe fazer isso, tu já sabe fazer aquilo, cada um vai se virar com o que sabe fazer, porque eu tô no gesso, eu tô aqui na cama. Então, assim, eu tive uma das refeições, tipo assim, eu comi pão de alho seco, sem água. Tipo assim, foi má vontade de quem me serviu? Não. Mas a pessoa, pô, consegue comer um pão seco. Mas eu tava na cama, eu queria uma água. Quando eu pedi, filho, uma água, espera eu terminar de jogar. Eu, pequeno, Nicolas não tava, não sei onde ele tava, já tem algum curso. Aí eu, né, tu me dá um copo de água, me dá um copo de água aí, alguém, porque eu não podia levantar da cama e pôr o pé no chão. Então, tipo assim, para alguém chegar e falar se eu posso ou se eu não posso fazer a obra de Deus, só a Bíblia vai dizer isso. Por isso eu tenho meu voto com Deus, por isso eu tenho meu sábado para o Senhor, por isso eu tenho meu modo de entregar para o Senhor algo que é eu e Deus, não cabe a homem nenhum vir dizer se faz isso, se faz aquilo, ou se você faria isso, ou se você poderia isso. Então eu quero deixar bem claro que tudo que partir do Vem Orar é orado. Parece até é orado, viu? Tem oração, tem permissão de Deus, né? Tem o sim e o não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Satanás não tem vez não, entendeu? Ele não tem vez, eu não estou brincando de fazer conta de orar, tá? Então, assim, eu quero deixar aqui, dentro do livro de Mateus, tem uma sequência de dias que o Senhor Jesus passou no deserto e no final, a Bíblia diz que os anjos o serviam. Em um dos evangelhos, se for, acho que Marcos, vai dizer que os anjos o serviam. Mas ele estava em jejum, o servia com o quê? Com bênçãos, acrescentando. Mas ele já é Deus, já é filho de Deus, mas ali ele teve um período de homem, né? Ele foi batizado, ele foi passar pelo deserto, ele foi fazer algo que ninguém ainda tinha conseguido fazer, né? João Batista ficava no deserto e batizava, mas comia gafanhotos e mel silvestre. Então, Jesus fez ao contrário, ele foi batizado e foi ficar sem comer, jejuando 40 dias e 40 noites, e os anjos o serviam. Então, quando os anjos o serviam, o Senhor, meditando nessas passagens, vendo muitas pregações de homens de Deus sério que eu digo homens de Deus, né, que lê a Bíblia, porque só Deus sabe cada um. Então, Jesus, ele próprio passou por uma experiência que ele podia dizer, você não passou. Você passou por essa experiência? Você ficou 40 dias no deserto sem comer e sem beber? Você foi servido pelos anjos de Deus? Você ficou ali de dia muito calor, de noite muito frio? Você ficou 40 dias no deserto sozinho?
Então, o Senhor começou a me mostrar assim, peraí, você, Denise, você passou o que você passou, é para você falar que Jesus é bom. Você está passando o que você está passando, é para você dizer que tem um Senhor que chega antes do homem, que chega antes da medicina, que chega antes e faz. Tá? É um Deus que faz, é um Jesus que faz, é um Jesus que consegue, é um Jesus que pode, é um Jesus que não teme o inimigo, é um Jesus que venceu o inimigo. Entendeu? Não é um Deus qualquer, não é um Jesusinho qualquer, não, entendeu? Tu tá falando de um Jesus que está na Bíblia e que ele é revelado para quem o busca. O Espírito Santo de Deus revela a sua palavra. E aí é que eu quero te convidar para entender que quando o Senhor fala em Eclesiastes que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, Jesus pode ter ficado no cálculo de Deus 40.000 anos em revelação. Então Jesus sempre esteve na frente. Ah, mas 40 dias, né? Um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E Jesus está na eternidade. Há 2000 e poucos anos para dizer que esses 1000 anos para ele é como um dia. Ou seja, teu futuro para ele é passado, teu presente é passado, teu futuro é presente, teu presente é futuro e o futuro para Deus, a Deus pertence. Aí você entra nessa contagem de máquina do tempo aí com o Senhor e ele sempre vai vencer. Jesus sempre vai vencer. Jesus sempre vai estar à frente de mim e de você. Ele sempre vai estar muitos anos e muitos à minha e à tua frente. Ou seja, nossos pensamentos são mínimos perto do pensamento do Senhor, perto do pensamento de Deus. Aí as pessoas, incluindo Denise, acham, né, que sabem muito de Deus, que sabem muito de Jesus. Aí vem o Espírito Santo de Deus, te conduz ao deserto para uma reflexão. Se você ainda não se retirou para o deserto, eu vou te convidar hoje a ir dar uma voltinha no deserto. Chegou a hora de dar uma retiradinha, seu time de campo, ó, com toda a sua bagagem, com toda a sua chuteira, seja ela de trava, de bico, de society, eita Deus falando aí. Tira um pouquinho teu time de campo, vai um pouquinho pro deserto, fica um pouquinho offline, quem sabe, ó, Vitor falando. Fica um pouquinho nas externas, né? Quando a pessoa está no set, né, de gravação, ele vai atuar ali como um ator, atriz, um intérprete, vamos dizer assim, um intérprete. Mas quando ele está atrás, nos bastidores, ele pode estar um pouquinho mais relaxado, um pouquinho mais sem maquiagem, um pouquinho mais descabelado, um pouquinho mais natural. Aí estrala ali aquele momento que tem que gravar, a pessoa tá como? Empoderada, bonita, sabe que vai gravar, sabe que tem que falar direito, pelo menos, falar, né, um vocabulário, usar um vocabulário ali, uma linguagem, ou até um texto, né? Um texto como se fala, memorizado, estudado. E aí o Senhor vem e diz assim, ó, não quero mais nada disso, não quero mais texto gravado na mente, não quero. Eu quero autenticidade. Eu quero a pessoa autêntica, eu quero a essência, eu quero a alma, eu quero o espírito, eu quero a verdade, eu quero a tua verdade. E a tua verdade, às vezes você só vai conhecer ela estando no deserto.
reconhecendo que sem Jesus nós não somos nada. Jesus vai continuar sendo Jesus. 40 dias no deserto. Também, lá na eternidade, ele vai continuar sendo Jesus. Eu ia falar que ele continua sendo Jesus na cruz, mas ele ressuscitou e ele continua sendo Jesus ressuscitado. Então, assim, é importante lembrar que Jesus, todas as fases da vida de Jesus, ele continuou sendo Jesus. Ele não alterou a forma dele de ser filho de Deus por nada. E nós, às vezes, falar de mim, estava me alterando por pessoas que não querem um compromisso com Deus. Eu estava, eu vou falar no passado, porque eu já estou passando esses 45 dias, eu já estou em 25. Então, assim, esses 40 dias eu entrei para um deserto, falando biblicamente, tá? Porque no deserto eu já estou mais tempo, né? Porque a gente fica murmurando, fica mais tempo no deserto, né? E aí a gente vai lá para uma passagem lá de Moisés, em Êxodo, quando ele ficou lá andando com o povo no deserto, 40 anos, uma passagem que seria uma semana. E então o Senhor, ele sempre está falando que se nós continuamos no deserto, tem que ter um motivo. Ou vai ser da pura murmuração, ou vai ser para que você saia amadurecido desse deserto de uma forma, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo até a voz do inimigo, mas sabendo que para o inimigo não precisa ceder. Para o adversário você não precisa ceder, você pode falar, eu sou de Jesus. Pode vir algum amigo e dizer, mas teu passado, eu sou de Jesus, hoje eu sou de Jesus. Mas se eu sou de Jesus. Mas se eu sou de Jesus. Se eu sou de Jesus. Tem muito se contra a minha vida. Tem, claro que tem. Se eu não falar, é mentira. E o pai da mentira é quem? O diabo mesmo. O pai da mentira é o diabo. Se você, Deus já, mandando um recadinho. Se você mente, pode falar que o teu pai é o diabo. Se você mente, pode dizer que você é filho do outro. Se você falar a verdade, dói. Às vezes é até uma verdade que vai te fazer passar aquela vergonhinha básica, mas você vai saber que a verdade vale mais a pena. Aí Jesus pega Nelson no deserto, assim, fica observando, né? Fiquei 40 dias e 40 noites no deserto, aí tu não aguenta ficar nem um dia. Aí você trabalha, Denise, com a voz, gosta de falar bastante e se vê proibida de usar a sua voz. Aliás, você vai para um especialista, pelas fono, aprender a falar de novo, de forma correta, de forma que não agrida as tuas cordas vocais, para voltar, sabe como? Melhor que antes. Porque Jesus entrou no deserto de um jeito e saiu ainda melhor do que ele era. Então, se Jesus permitiu entrar num deserto, para minhas cordas vocais, é porque vai sair melhor do que antes. Aí você vai dizer assim, poxa, mas precisou tudo isso? Poxa, vou te falar que se Deus falar que quer mais ainda, se eu teimar, Deus vai falar, tu quer mais? Quer mais tempo no deserto? É isso que acontece. Quer mais tempo no deserto? Qualquer dia eu vou fazer uma live dos testemunhos que eu tenho, meu, pessoal. Tem testemunho de amigas minhas que eu perdi mesmo, morrer. E testemunhos de quem está na bênção com o Senhor Jesus hoje, ainda glorificando o nome do Senhor, porque esse Deus é bom e maravilhoso. E salvou, libertou, transformou e usa grandemente, poderosamente essas pessoas, porque falaram sim para o Senhor. E como o Senhor também, quando a gente não quer dar ouvido, não quer ir para o deserto, e dar ouvido para o Espírito Santo, aí o Senhor usa até a mula.
para falar contigo, como Deus usou os mais improváveis para me falar uma palavra, um louvor, um hino, para me despertar. Então nós já estamos chegando em 40 minutos, né? Eu quero ficar sempre dentro dos 60 minutos, que é uma hora entre palavra, louvor e oração. E então medite que em Mateus, no deserto, Mateus capítulo 4, você, primeiro, quando é levado para o deserto, você vai tomar decisões, tá? Vai ter que tomar decisão. Você vai precisar aprender a mais ouvir do que falar, porque você vai estar sozinho, então você vai falar sozinho, entre aspas, né? Você vai aprender a orar e ouvir a resposta de Deus, né? Ouvir a resposta do Pai, ouvir a voz do Espírito Santo. Mas você vai ter também um encontro desagradávelzinho que vai ser aquele tentador querendo tirar você do foco, né? E não pensa que ele vai vir como aquela figura, ó, eu sou Satanás e eu vou tirar você do foco. Não, ele vai vir naquelas palavras persuasivas na boca daquele cidadão ou cidadã que está perto de você e vai dizer, se você fizer isso, você não pode ir. Se, por causa disso, você não pode aquilo. Se, entendeu? Então, quando esse se começar a vir, sabe, assim, contra a tua vida espiritual, tudo que o Senhor tem contigo, você já começa a repreender em nome de Jesus. Passa-te de mim, Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. Jesus falou isso para Pedro, era discípulo dele. Jesus era bem sincerão, entendeu? Então, aí eu adaptei, entendeu? Eu falei, eu vou aderir a essa sinceridade de Cristo. E se alguém vir falar para mim, se, vai ouvir também a resposta do sim, né? Não é um palavrão, não. Eu vou falar dentro da graça do Senhor, tá? Eu vou falar dentro da graça do Senhor Jesus para o cidadão ou para a cidadã que será moradora do céu em nome de Jesus, que Jesus ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios entendidos e que se o Senhor ele quiser usar a mula, ele usa, se ele quiser usar as pedras, como disse Satanás, para transformar em pão e alimentar, ele faz, entendeu? Deus faz. Ou se ele quiser dar ordem aos teus anjos, a teu respeito, ao meu respeito, ele dará. Eu não vou precisar colocar meu Jesus em xeque, em mate, em questão, contra a parede. Não, Jesus vem e faz. É só ele encontrar a fé. É só ele encontrar aquela louca fé em você. Sabe aquela fé que ainda se for do tamanho de um grão de mostarda, dirá para um monte, transporte-te daqui para lá e ele se transportará. O monte vai sair flutuando, vai vir meios para a minha vida e para a tua, para que esse monte saia do nosso caminho, em nome de Jesus. Então vem orar, ele é um momento de oração, de reflexão, de palavra, e ninguém vai falar um si, ser, né, usado como adversário, não vai falar sim. Não, aqui é certeza, convicção. No deserto nós temos determinação, certeza, também temos decisão de servir a Cristo. Então você no deserto aprende que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então tudo aquilo que eu achei que eu perdi, na verdade eu ganhei, porque se eu vivo há 40 anos, o Senhor pode me enxergar como 40 mil anos. Ó, Denise, pô, tu tá tão velhinha, 40 mil anos já. Ou então, não, vou dar um desconto para ela, vou fazer esses 40 anos aí, serem como 40 dias e ela vai ter tudo novo de novo. E ela vai recomeçar como uma criança, como se tivesse nascido ontem, entendeu? Então, assim, a matemática de Deus, ela é para confundir os sábios entendidos e mostrar que ele sempre vence. Então o Senhor aqui, ele sempre vai vencer, ele sempre venceu, ele sempre vencerá. E eu quero deixar a passagem, né, como eu já li, de Mateus capítulo 4, tudo para você. Medite que o Senhor, ele com certeza vai explanar mais e mais, porque eu vou continuar meditando. Eu estou no 25º dia,
tá? Só quis deixar essa abertura aqui de janeiro, primeiro sábado, e deixar bem explicadinho que eu estou em tratamento. Será uma forma nova para o Senhor de se aproximar dele, e ele aceitou. Ele disse sim. Ele não precisa de quase, ele não precisa, ele precisa de que queiram a ele, tá? Quer Jesus? Vem orar. Não quer Jesus? Vem orar também, que aí o Espírito Santo vai te convencer de que é melhor é ter Jesus, tá bom? Deus abençoe, vamos orar, agradecer por esta palavra, porque o Senhor ministrou essa palavra no meu coração ontem. Eu falei, vou compartilhar agora com eles, olha como Deus nunca perde. 2021 para frente vai ser sábados diferentes com o Senhor. O Senhor sabe que esse sábado é dele, para ele são todas as coisas, tá bom? Então vou orar para daqui a pouco já colocar esse hino para fechar, que é o hino que está me acompanhando. Senhor, que neste momento, meu Deus, Pai, eu venho apresentar em primeiro lugar a minha vida no deserto, para o Senhor. Que esse deserto que eu estou atravessando, Senhor, Ele está me ensinando, Ele está me corrigindo, Ele está me admoestando, Ele está me fazendo ouvir a Tua palavra e ver a Tua palavra, sentir a Tua palavra, tentar passar para meus irmãos a Tua palavra. E a Tua palavra ministrada, ela confronta o espírito, a alma, a carne, e só o Senhor pode fazer a função de Deus e de Jesus na minha vida e na vida de quem estiver, Senhor, recebendo esta palavra, esta mensagem, esta oração. Cremos no poder da oração, porque o Senhor nos ouve através da oração, em nome de Jesus, através da oração. E a comunicação que foi nos deixada é a oração. Então, em nome de Jesus, que nesta hora, Senhor, o Senhor perdoe os nossos erros, pecados e falhas, e consiga, Senhor, sentir, adentrar no Teu trono os nossos pedidos, nossas necessidades, e que todo louvor suba com um cheiro suave e agradável às Tuas narinas. Te apresento cada um que vai ver, cada um que vai ser alcançado, cada um que precisa, cada um que terá o prazer, ó Pai, de fazer um evangelismo compartilhando, tá, Senhor? E ganhando almas, tirando todo si de acusação, todo si de apontamento, todo si de dúvida do meio, Senhor, dos teus, daqueles que querem de fato te servir, te adorar, te exaltar, te bendizer, te engrandecer. Mas te peço também, Senhor, que tudo que está na internet há uma grande repercussão. Então me blinda e me prepara, porque eu quero, Senhor, que o Senhor, Teu Espírito Santo, alcance os corações, alcance os aflitos, os doentes, que haja uma visitação, Senhor, do Teu Espírito sobre cada um, que o Senhor nos fará sair vitoriosos, mais que vitoriosos, em Cristo Jesus. Pai, toma nas Tuas mãos e vem orar, ministra o Teu Espírito Santo para cada um, na Tua palavra para cada um. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, visita cada um, o Senhor conhece cada um. Oh Senhor, aleluia, glórias a Ti, Deus. Que esta palavra, Pai, que está na Tua Santa Escritura,
venha cumprir na minha vida e na vida daqueles que creem. Que o Senhor nos conduz ainda no deserto, mas nos conduz para a vitória, vencendo o inimigo, tá bom? Deus abençoe a todos. Se ficou baixo, me perdoe, vai ser o tom que Deus quer. E eu também, né? Se Ele quer, eu também quero, tá bom? Em nome de Jesus, vem orar, né? Agradece nossa rica e grandiosa participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso sábado voltado para o Senhor, porque Ele é Deus, Ele pode, Ele quer, Ele faz. E esse é meu voto do sábado ser do Senhor, permanente, né? Permanente. Para que seja do Senhor mesmo. E quem quiser, né? Assim que passar a pandemia, nós vamos fazer convidados, fazer diferente, fazer algo assim que envolva também mais o Senhor aqui entre nós, né? Mas Jesus é bom, o que importa é que Ele é bom, com live, sem live, ao vivo, gravado, dentro da igreja, fora da igreja, basta ter aqui, ó, Jesus dentro do teu coração, aceitando Jesus, tá bom? Então, aquele que quer aceitar Jesus, lê lá em Romanos capítulo 10, que se com tua boca confessares e creres que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Faz tua confissão de fé, Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, e escreve meu nome no livro da vida. Fala teu nome completo, meu nome, né, completo, eu creio que está lá, que aquele grande dia eu terei um novo nome escrito numa pedra maravilhosa, e um novo nome que o Senhor me dará. Então, em nome de Jesus, aceite o Senhor Jesus. Isso é um apelo, aceite o Senhor Jesus. Dá tempo, sai do deserto. Saia do deserto com Jesus. Não sai do deserto com o inimigo, não. Olha essa do céu. Não saia do deserto com o inimigo, com Satanás. Saia do deserto com Jesus. Aí você vai ter vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos adorar. Adorar a Deus. Para terminar, esse hino está me acompanhando. Medite nele e receba a bênção em nome de Jesus.
Durma tranquilo em nome de Jesus.